Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa jornada de hoje é através das melhores séries de 2022. Dê uma conferida. A cada ano que passa, o hábito de assistir séries ou filmes nos canais de streaming aumenta, assim como a oferta de novos canais, novas séries e novos filmes. E você fica um pouco perdido no meio de tanta oferta, de tanta coisa para ver. Afinal de contas, o que vale a pena? Nesse vídeo eu vou te mostrar algumas séries que são muito boas, que foram lançadas em 2022 e estão disponíveis nos canais de streaming. Espero que isso te ajude. Any flammable liquids or firearms? In the box? Nah. A primeira série que eu quero te indicar é uma estrelada por ninguém menos que Sylvester Stallone. Essa é a primeira aparição de Stallone em uma série e ele dá um show. Aliás, essa é uma tendência dos canais de streaming, dos canais de TV por assinatura, trazer grandes astros do cinema, o que enriquece cada vez mais as produções feitas para a TV. Tulsa King já está disponível no Brasil no canal Paramount. Dê uma conferida. A história desta série segue o mafioso de Nova York, Dwight Manfredi, logo após ser libertado da prisão, onde cumpriu uma pena de 25 anos, apenas para proteger o chefão da sua família. Para sua decepção, a recompensa que recebe é ser enviado para uma cidade bem no interior dos Estados Unidos, a cidade de Tulsa, aonde sua missão é implantar os negócios da família. A partir daí, Dwight constrói lentamente uma nova família, com um grupo de personagens improváveis, que o ajudam a estabelecer um novo império criminoso em um lugar que para ele parece um outro planeta. Sylvester Stallone dá um show na sua primeira interpretação em uma série. É bom vê-lo de volta à tela em um papel que parece perfeito para a sua personalidade. O personagem de Dwight Manfredi se encaixa em Sylvester Stallone como uma luva, e ele é o centro dos holofotes. Existem outros personagens que também são interessantes, mas este é o jogo de Stallone. A série é divertida, mas de uma forma autoconsciente. Aborda questões sérias com humor. Isso inclui diferenças culturais entre gerações, raças, gênero e consequências não intencionais das mudanças tecnológicas e o choque com as diferentes classes sociais e de idade. O roteiro inteligente é uma mistura de O Poderoso Chefão, Breaking Bad, Os Sopranos, Boardwalk Empire, misturados com uma pitada de Yellowstone. Não por acaso, o criador de Yellowstone, Taylor Sheridan, também é o criador e produtor de Tulsa King. Vale muito a pena assistir Tulsa King. For me, we'll be making money hand over fist. Nightclubs, discos. A disco? You're a sarcastic little prick, aren't you? Give me a couple years. A segunda série que eu vou indicar tem algo em comum com o Tulsa King. Trata-se da série 1883. As duas, Tulsa King e 1883, foram criadas por Taylor Sheridan, o novo Midas aí da TV americana. 1883 também tem grandes atores como Sam Elliott, o cantor country e ator Tim McGraw e sua esposa, a Faith Hill. E estes personagens nos levam à dureza do Velho Oeste americano. Esta série também está disponível no canal Paramount. Vamos conferir. 1883 é uma prequel de Yellowstone, ou seja, conta a história da família Dutton no início, quando viajam do Texas para Montana em busca de uma vida melhor e de terras melhores. Esta série também foi criada por Taylor Sheridan, que deixa sempre a sua marca de qualidade nas suas produções. Esta é uma série corajosa e violenta que mostra a realidade do Velho Oeste. A história segue a família Dutton, liderada pelo pai, James, interpretado pelo cantor country e também ator Tim McGraw, que junto com a sua esposa, cujo papel foi entregue a Faith Hill, a esposa de Tim McGraw na vida real e também uma cantora country de sucesso, e seus filhos, especialmente Elsa Dutton, que partem uma perigosa jornada em direção à terra livre e fértil do Oregon.
James contrata então 2 homens da lei para atuarem como guia e segurança do grupo, que é composto basicamente por pioneiros alemães e suecos, que também buscam uma vida melhor, mas estão muito despreparados para os perigos que enfrentarão. A visão de Elsa guia a nossa jornada através do meio oeste americano. A fotografia e o elenco são ótimos. A tensão é mantida ao longo de quase toda a série e você se sente fazendo a jornada junto com eles. O objetivo principal do roteiro é mostrar o quanto foi difícil e selvagem a vida dos pioneiros durante essa corrida para o oeste e os extremos perigos que enfrentaram, desde a natureza até o próprio homem. 1883 foi uma das melhores produções que eu assisti em 2022. E agora se junta a 1923, que é mais um degrau na história da família Dutton, que foi lançada recentemente pela Paramount. A história dos Dutton vai render mais uma boa produção. O western é um gênero cinematográfico americano por excelência, mas também é um gênero muito querido nas séries de TV. Desde os anos 60, com séries como Gunsmoke, Rin Tin Tin, Paladino do Oeste, estas séries vêm fazendo bastante sucesso na telinha. Mas recentemente, boas séries de TV com uma renovação do western surgiram no cardápio dos canais de streaming. É o caso desta série específica, super nova, chamada The English, estrelado por ninguém menos do que Emily Blunt, uma das melhores atrizes na atualidade. A série será lançada no Brasil pela Amazon Prime e vale muito a pena. Séries de TV como Westworld, Yellowstone, 1883, ou mesmo Hell on Wheels ou Deadwood, revitalizaram o gênero western. E esta série, que foi lançada em 2022 e é muito boa, chamada The English, ou inglês, adicionou mais qualidade a esta lista. The English gira em torno de 2 personagens, Cornélia e Eli, que se tornam companheiros de viagem em algumas circunstâncias difíceis. Cornélia é inspiradora e durante a série é forçada a mudar drasticamente, se mostrando sempre à altura dos desafios. Ela é apresentada como uma aristocrata despretensiosa que sai da Inglaterra em busca de vingança e se transforma ao longo da história. Eli é um índio que atuou como batedor da cavalaria americana e não consegue escapar dos preconceitos em torno da sua raça. A parceria deles surge de um respeito mútuo e de uma dor compartilhada, por ambos passaram por terríveis perdas e dificuldades. A fotografia é muito bonita, assim como a música tema. A história não precisa ser excessivamente complicada e captura a liberdade, a crueldade e a brutalidade que era o Velho Oeste. A atriz Emily Blunt, uma das principais atrizes hoje do cinema, está muito bem no papel de Cornélia e traz um apelo dramático à história. The English tem um quê de faroeste revisionista dos anos 1970 e também uma pitada de homenagem a todos os faroestes italianos dos anos 60, trazendo personagens peculiares, violência imprevisível, brutalidade cruel e uma grandeza de tirar o fôlego da fronteira americana. Altamente recomendado. How we met, why we met. It was in the stars. Um outro estilo de séries que tem feito muito sucesso no Brasil e no mundo inteiro são os chamados K-drama, ou seja, os dramas coreanos. Vários deles estão sendo muito admirados pelos brasileiros. Em 2022 nós tivemos uma série que se diferenciou da média do K-drama. Trata-se de Pachinko, que tem um quê histórico e muito drama. E você pode conferir esta série na Apple TV. Pachinko, um drama extenso e impressionante que narra 4 gerações de uma família imigrante coreana no Japão e nos Estados Unidos, é considerado por muitos uma obra-prima atual. Realmente a série é notável em todas as categorias: elenco, roteiro, direção, fotografia, e foi baseada em um livro de sucesso em todo o mundo.
A série evita os clichês do drama coreano e, em vez disso, segue um estilo de drama europeu com muita profundidade, narrando a situação de uma família coreana sob a ocupação japonesa e justapondo isto com a vida em 1989, mostrando a evolução histórica dessa família. Tudo em uma narrativa muito interessante. Isso tudo traz um painel da vida dos coreanos que sofreram nas mãos dos japoneses por conta do choque de culturas, atitudes, fanatismo, ódio e crueldade em todo o território coreano. E tudo isso aconteceu há pouco menos de 100 anos e durou algumas décadas. Então, a amargura ainda sentida pelos coreanos leva a um retrato pesado dos japoneses e também dos povos ocidentais. É uma linha tênue para poder contar uma história sobre gerações de uma família e suas lutas pessoais, sem se perder nessa amargura. Isso tudo se desenrola com um impacto emocional do ponto de vista da personagem principal, Sunja, por meio de uma estrutura única em linhas de tempo combinadas. Desde a juventude de Sunja, sob o domínio do Japão, até o desenvolvimento de seu neto, já em 1989, a história retrata os vários estágios da influência do Japão na vida familiar da personagem principal e também do povo coreano. Estágios desde os tempos de guerra até o poder do impacto financeiro que o Japão exerceu na Coreia nos anos 80. É um drama cativante que revela os horrores da vida sob uma ocupação brutal e os efeitos de longo prazo que isso tem na vida das gerações. Amaba. Uma outra série que está disponível na Apple TV e não tem nada de coreano, mas muito de israelense, e a história se passa em Teherã. Aliás, esse é o título da série, Teherã, cuja segunda temporada foi exibida em 2022. E você acompanha com enorme prazer e total apreensão o destino dos personagens dessa trama de intriga internacional e espionagem. Teherã é a história de Tamar Rabinian, uma agente do Mossad que realiza sua primeira missão no coração de uma cidade hostil e ameaçadora, que também é o local de seu nascimento, a capital do Irã, Teherã. Com a tarefa de desativar um reator nuclear iraniano, sua missão tem implicações não apenas para o Oriente Médio, mas para toda a ordem mundial. Quando a missão do Mossad falha, Tamar se vê em perigo em Teherã, enquanto redescobre suas raízes iranianas e se envolve com um ativista pró-democracia. A primeira temporada de Teherã foi muito boa. A segunda temporada está melhor ainda do que a primeira. O principal motivo é uma nova personagem, uma psiquiatra disfarçada, interpretada por Glenn Close. Cada cena é cheia de suspense. O Irã é um lugar bonito e que tem uma bela cultura. Pense na Califórnia, por exemplo. Você tem um clima agradável, um povo culto e educado, pelo menos antes da Revolução Islâmica. O Irã foi poupado da destruição que o Líbano sofreu, por exemplo, naquela época e naquela região. A arquitetura do país foi preservada. E se não houvesse esse extremismo religioso, hoje seria com certeza um destino muito popular. Há pessoas que preferem uma outra série israelense chamada Fauda, e há alguns iranianos que podem até considerar Teherã como anti-iraniano. Mas se você é um espectador neutro, vai gostar. Teherã é interessante, cheio de reviravoltas e respeita a cultura e o povo iraniano. Os personagens são fortes e a série é muito bem produzida. Vale a pena. We have trouble. There's been a change of plans. I'm getting us out. There's no getting out! Já no canal da HBO Max, que é especialista em séries, você teve em 2022 dois lançamentos imperdíveis. O primeiro deles é Station Eleven, uma ficção pós-apocalíptica e que não tem zumbi, o que já é um grande ganho, e que trata de um assunto muito próximo a nós, uma epidemia de gripe mortal. Você segue com muita intriga os personagens de Station Eleven. E é uma série que se diferencia de outras com a mesma temática. Há uma pandemia e a população mundial fica devastada. Apenas uma pequena fração sobrevive. No entanto, a história
de Station 11 é contada em flashbacks, explicando o que aconteceu antes, o que aconteceu no meio e o que acontece no momento em que a série é ambientada. É uma visão diferente do apocalipse. Totalmente cativante e inesperada, essa série tem uma narrativa fenomenal. A construção do mundo pós-catástrofe e o estudo dos personagens faz com que ela seja realmente especial. O elenco é de primeira, a fotografia e a ambientação, como eu disse, são muito boas, o que coloca essa série bem acima da média de séries de TV. A história começa quando Jeevan Chaudhary está assistindo a uma peça em Chicago e o ator principal morre no palco. Ele faz amizade então com uma atriz infantil, Kirsten Raymond, que é a personagem principal da série, que de repente está sem ter ninguém para cuidar dela enquanto o mundo está acabando. Com a gripe mortal se espalhando, Jeevan leva a menina de volta ao apartamento de seu irmão. E a partir daí a história nos joga 20 anos depois dos fatos e vai nos contando o que aconteceu nesse interlúdio. Kirsten, então, já com 28 anos, faz parte de uma trupe de artistas itinerante no mundo pós-apocalipse. A busca pelo seu passado e a busca pela sobrevivência permeiam toda a série. A série é altamente recomendada, principalmente para quem gosta de séries de ficção, que, no entanto, estão muito próximas de nós por conta da temática do roteiro. Station 11 é uma surpresa. Também na HBO Max é possível assistir uma série completamente diferente de Station 11, que nos leva para o futuro. Já A Idade Dourada, esta série que eu quero destacar, nos leva a Nova York do final do século XIX. Produzida pelas mesmas pessoas que nos entregaram a belíssima série Downton Abbey, A Idade Dourada é cativante. O criador de Downton Abbey, Julian Fellowes, volta seus olhos da opulência britânica para a cidade de Nova York, por volta de 1880, e dá uma olhada no Império Americano em ascensão. A Idade Dourada se passa em torno dessa Nova York, da década de 1880. O título se refere à época de prosperidade nos Estados Unidos, graças ao crescimento industrial pós-Guerra Civil. E a história acompanha as idas e vindas dos escalões superiores da alta sociedade de Nova York durante esse período. O choque radical na alta sociedade de Nova York com a troca de guarda entre os ricos de famílias tradicionais e a nova geração de ricaços, os chamados arrivistas sociais, que são refutados pelos tradicionais. Com diálogos rápidos e atrevidos e uma história que nos envolve, a série é muito agradável e foi inspirado em personagens reais como Alva Vanderbilt. E tudo é muito envolvente. Cenários fabulosos, figurinos lindos e autênticos, atores da Broadway de alta categoria e uma história intrigante. Essa série se concentra muito mais no status social, nos círculos sociais e nas mulheres da Idade Dourada do que na economia e no trabalho ou na corrupção geral dessa época. Mas esses fatores também estão lá, enriquecendo a história, que vale muito uma olhada. Make them pay one day. This is not a game for weaklings. We've taken you for a fool when it is we who are the fools. I won't fight you on that one. O canal de TV Showtime, que lança muitas séries, tem entre suas novas produções uma série que eu gostei demais, chamada George e Tammy. É uma série biográfica que conta a vida de dois cantores country que formam um casal, bem no estilo Johnny June. Trata-se do cantor George Jones, interpretado na série por Michael Shannon, e da cantora Tammy Wynette, interpretada por Jessica Chastain. Os dois, George e Tammy, fizeram muito sucesso na década de 60, 70 e 80 nos Estados Unidos. E ainda estão vivos, fazendo inclusive shows. Assistir George e Tammy foi um prazer. Na minissérie da Showtime, George and Tammy, Michael Shannon, o ator, dá à lenda da música country, George Jones, uma interpretação magistral. O cantor, na vida real, era marcado pelo seu vício no álcool e um comportamento complicado, enquanto suas canções faziam muito sucesso.
Em sua vida, ele encontrou pelo caminho uma cantora, Tammy Wynette, interpretada aqui por Jessica Chastain. Tammy foi uma outra lenda da música country e parceira de Jones em um casamento difícil de 6 anos e uma colaboração musical muito mais longa. Para quem gosta de filmes ou séries baseadas na vida real, especialmente na história de músicos, este é um prato cheio. A química entre os dois atores é inegável. Juntos, Shannon e Chastain tornam muito mais fácil de assistir os 6 episódios desta série. Eles combinam bem na tela e transmitem toda a relação do casal, musicalmente e sexualmente. Quando Wynette e Jones, ou seja, Shannon e Chastain, estão juntos, ninguém mais se importa. E as melhores cenas da série os mostram ou namorando ou cantando juntos, o que dá no mesmo. George e Tammy é uma série muito boa. Para encerrar a nossa escolha das melhores séries de 2022, eu separei uma brasileira, que me surpreendeu demais. Ela se chama O Rei da TV, está disponível no canal Star Plus e retrata a vida de ninguém menos que Silvio Santos. É 1988. Silvio Santos, o maior apresentador da televisão brasileira, é diagnosticado com um grave problema nas cordas vocais, o que pode deixá-lo sem voz. E justamente a voz é o seu instrumento de trabalho. O medo de ser obrigado a abandonar os palcos e a telinha traz de volta à sua memória toda a sua trajetória, desde a infância como camelô até a luta para conseguir a concessão da sua TV, durante a ditadura militar. O Rei da TV é isso, acompanha a vida e a carreira do apresentador e empresário Silvio Santos, um dos maiores ícones da televisão brasileira. A produção acompanha a vida de Silvio desde sua infância no Rio de Janeiro até sua ascensão e fama como um dos maiores comunicadores do Brasil. Comerciante de rua na juventude, o apresentador sempre demonstrou talento para se comunicar com o público, engajando e divertindo as pessoas. Começou participando de espetáculos de circo e logo chamou a atenção, conquistando um espaço na indústria do entretenimento no Brasil. Na realidade, comecei a assistir sem nenhuma intenção essa série, atraído pela temática brasileira de um personagem muito comum a todos nós. No entanto, a qualidade da produção me surpreendeu. O drama é envolvente, os episódios são bem escritos e os personagens marcantes. As referências feitas à vida real, principalmente para quem cresceu assistindo TV no Brasil, são bem nostálgicas. Tudo isso somado a bons atores, nos entrega uma série prazerosa de se assistir. Vale a pena. Estas foram as séries que eu mais gostei de assistir em 2022. Lógico que talvez uma ou outra você discorde, faltou essa, faltou aquela, mas eu fui pelo meu gosto. Observe que não tem séries de super-heróis, que não tem séries de muita fantasia. São séries um pouco mais maduras e um pouco mais sérias. You serious? E foram selecionadas por um gosto pessoal meu. Espero que você goste. E se gostou, não esqueça, dê um like no programa, comente, olha, faltou essa, não gostei daquela, comente o que achou dessas produções e principalmente se inscreva no canal para que a gente possa ir cada vez mais longe, tá bom? Eu volto logo falando dos melhores filmes de 2022. Até mais!